Olá pessoal, sou eu de novo, professora Juliana. Nós vamos dar continuidade ao segundo experimento, só que agora eu vou mudar os meus reagentes, tudo bem? Para isso também vou utilizar a estante de tubos de ensaio, vou colocar 5 tubinhos de ensaios etiquetados para eu não me perder na ordem, certo? Vou trabalhar aqui agora, então, com água filtrada novamente, vou trabalhar com o fermento biológico, fermento chamado de levedura. Vou utilizar uma quantidade de suco integral de uva. Também vou utilizar refrigerante de cola, uma quantidade de farinha de trigo, certo? Vou trabalhar com o açúcar refinado e para as vidrarias aqui, eu vou precisar do auxílio de uma espátula, vou trabalhar também com uma bagueta para agitação, uma faquinha para cortar o fermento biológico, tenho ajuda de um funil para não derramar tudo para fora e também de uma proveta, tudo certinho? Então vamos lá ao nosso experimento também. Então aqui, primeiramente no tubo de ensaio 1, eu vou colocar uma quantidade de água, eu já tinha começado a colocar, então eu vou continuar. Igual a quantidade de água do tubo 2 e a quantidade de água do tubo 3, certinho? Então aqui eu vou colocar água, 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 no quarto tubo eu vou colocar refrigerante e no quinto tubo eu vou colocar o suco de uva. Vejam, eu tentei nivelar praticamente o mesmo volume de água, só um que tá com um pouquinho menos aqui, eu venho e dou uma acertadinha, tudo bem? Então agora, pessoal, eu vou adicionar a levedura. Vou adicionar a levedura nos 5 tubinhos de ensaio, tudo certinho? Então eu venho aqui, eu pego o meu fermento biológico, vou procurar fazer uma facada aqui, dar um cortezinho do mesmo tamanho, pra que, né? E também nem precisa ser muito, tá? Vou pegar então, com o auxílio da faca e da bagueta, vou adicionar levedura no tubo 1. Empurro lá pra baixo, pra que o fermento chegue até a água. Então, no tubo 1, eu tenho água e fermento, certo? Dou uma mexidinha para que eu consiga dissolver bem lá no tubo de ensaio. Vou pegar de novo mais uma quantidadezinha de fermento aqui com o auxílio da faca. E venho, ó, vou lá no fundo do tubo e empurro. Então, o tubo 1 eu coloco fermento. Também dou uma mexidinha aqui. Mexo, 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 dissolve bem, certinho. E também, aqui nesse tubinho, eu vou colocar, com a ajuda da espátula, uma quantidade de açúcar refinado. Pode ser a pontinha da espátula, não precisa ser muito, tá? E eu vou pôr 2 pasadinhas de açúcar lá no fundinho. Venho aqui, dou mais uma mexidinha. Ficou uma solução esbranquiçada, né, com uma cara leitosa. O terceiro tubo, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o fermento. Também venho aqui com a ajuda da espátula, empurrando lá pro fundo. Ele já na temperatura ambiente, ele começa a degelar, né? Ele já começa a ficar mole. O fermento tem que ficar no freezer, né, gente? Pra ele ter tempo de durabilidade maior. Se você chega das compras e não guarda o fermento, você não garante a levedura, certinho? No tubo 3, em vez de eu colocar açúcar, eu vou para a farinha de trigo. Então, eu venho aqui, também uma pasadinha, eu caprichei na pasada. 1, 2. Opa! Dou mais uma mexidinha aqui. Mexe, mexe, mexe.
Observa o aspecto, né? E deixa descansar. No quarto tubo, que eu tenho o refrigerante aqui, eu vou então fazer uma adição de fermento biológico. Eu venho aqui, pego mais um pedacinho do fermento, com a ajuda da faquinha, eu empurro também essa quantidade de fermento lá para baixo do tubo, certo? Olha só, já consigo observar uma transformação química aqui, né? Eu tenho a presença de bolhas efervescentes, eu tenho os gases que estão sendo liberados e eu consigo observar uma mudança na cor também, né? O refrigerante, ele já alterou a sua cor inicial, tudo bem? Deixo ele aqui descansar mais um pouquinho. E o quarto pedacinho de fermento biológico, eu vou para o suco de uva integral. Vou lá no fundinho, empurro o fermento para que ele reaja com o suco de uva. Vejam, eu já consigo observar uma mudança na coloração do meu suco de uva, certo? Então, se eu pegar o suco de uva no início, olha a diferença de cor que eu tenho aqui, ó. Consegue ver? Então, vejam, eu tenho uma mudança na coloração e no aspecto, tudo certinho? Vamos dar uma analisada para ver o que aconteceu aqui? Então, no tubo 1, água com fermento biológico. No tubo 2, água, açúcar e fermento biológico. Será que tem diferença das colorações? Parece que sim, né? Um tá mais denso do que o outro. O tubo 3, eu tenho água, farinha de trigo e fermento biológico. Notem que lá no fundinho do tubo eu já tenho uma quantidade de corpo de fundo, ó, uma parte aqui em cima mais clara e um corpo de fundo lá embaixo. Vocês conseguem observar aqui? Olha lá o corpo de fundo lá. No quarto tubo, instantaneamente eu já observei, olha a cor do refrigerante, que ele mudou de cor e liberou mais gases do que ele já tinha no seu interior, ok? E para o tubo 5, que é o meu suco de uva junto com o fermento, eu também tenho uma mudança de cor, certinho? Será que a gente pode agora responder as nossas questões? Vamos lá então.